Olá, estamos aqui no canal Haja Luz e é a nossa oração que haja luz em nome de Jesus na sua mente, na sua casa, na sua família, ok? Hoje estamos voltando a falar dos desenhos, das animações. Hoje vamos falar do Zootopia 1. Próximo vídeo falaremos da Zootopia 2, porque não dá para falar tudo no vídeo só, certo? E os principais conceitos que você vai ver em Zootopia, tanto o 1 quanto o 2 vai piorar, o 1 é mais sutil, o 2 eles fazem escancarado, então tudo que eu vou falar aqui pra você, se você não percebeu no 1 e nem no 2, é porque você deve estar muito acostumado com esses conceitos e já não está mais estranhando. Então, eles brincam o tempo todo com o conceito de bem e mal, como o relativismo faz na atualidade com todos os filmes e desenhos, animações atuais, né? O bem não é tão bem assim, o mal não é tão mal assim, os personagens maus são bons, os bons são ruins, uma mistura do que é bom, do que é bem e do que é mal, certo? A questão também LGBT, os conceitos LGBTs, estou chamando de LGBT porque tem muita coisa, às vezes aparece travestismo, às vezes aparece trans, às vezes aparece homossexuais, então vou chamar LGBT, certo? Então, conceitos LGBTs passados dentro do 1 e do 2, o 2 é muito pior e escancarado, vou mostrar para vocês semana que vem. E a questão do discurso das identidades, daquilo que é diferente, daquilo que é divergente e cuidado para você não ser preconceituoso. Isso tá o tempo todo também nos dois filmes. E a questão da desconstrução de alguns conceitos bíblicos, isso mais no 2. Porque tudo isso que eu falei desconstrói os conceitos bíblicos no 1 também. Mas no 2 é drástico, é muito drástico. Antes de começar diretamente no filme, eu quero passar para vocês algumas coisas. Não é uma questão de proibir o seu filho ou não proibir. Então, como que eu decido que meu filho assiste e que meu filho não assiste? Eu proíbo, não proíbo? Essas perguntas são muito feitas e eu sou muito questionada a respeito disso, né? E eu, em primeiro lugar, vou pedir para você e direcionar você para o pai, porque é ele quem vai te responder o que você faz, o que você não faz com seus filhos. Ora, pede discernimento de Deus. Esse desenho é um desenho que eu devo assistir com o meu filho, eu devo deixar ele assistir, não devo. A primeira coisa que você deve levar em consideração é a questão da maturidade do seu filho. Por exemplo, um bebezinho, você deixa ele andar num parapeito que ali vai cair uma altura que ele pode até morrer? Você não deixa. Por quê? Porque ele não tem maturidade para discernir que aquilo ali é tão perigoso para ele e que ele não vai cair. Então você nem pergunta para ele, não respeita a individualidade dele, você simplesmente tira ele do parapeito, porque ele não tem condições. Então, trazendo para o nosso contexto, alguns filmes, algumas séries, algumas animações são tão graves, na minha opinião, que são iguaizinhas a isso, né? Você está levando o seu filho para um precipício, deixando ele sem maturidade brincar ali, certo? A outra questão, desejo versus razão. Quanto mais maturidade a criança tem, tanto nós adultos também, né? Mais a gente responde a razão e menos o desejo. Quanto mais imatura eu sou, mais eu respondo o meu desejo e menos a minha razão, certo? Um bebezinho quer pegar uma faca, ele pega a faca. Ele até machuca, ele volta lá de novo. A não ser que machuque muito e ele fica com medo da faca. Mas do contrário, ele pega de novo, né? Por quê? Porque ele é imaturo, ele quer o desejo dele. Uma criança mais velha, ela até tem o racional. Não posso comer doce todos os dias, não posso comer doce demais, mas deixa uma caixa de bombom do bombom preferido dele aberta e fala assim, hoje você pode comer à vontade. Se ele vai medir a razão e o desejo, quem vai mandar? Percebe? Então, às vezes, o seu filho até entende algumas coisas, mas o desejo dele de ver aquele filme, que os coleguinhas estão tudo falando, é maior do que o racional dele. Certo? E fora tudo isso, queridos, tem a questão espiritual. Existe morte espiritual, mesmo, né? Porque existem filmes que só o assistir eles é pecado. Muitos, tem muitos filmes, né? Que alguns você vai assistir é pecado. Então, você precisa entender isso na hora de proibir ou não proibir, ou de medir um filme, um desenho que você vai assistir com sua criança, com o seu filho. Então, qual que é o principal? Plante princípios nos seus filhos. Plante princípios bíblicos nos seus filhos, né? Porque se eles tiverem os conceitos dentro deles,
ele estando com você ou não, lá quando ele for assistir com os colegas, na escola quando ele for assistir, ele vai discernir aquilo que é bom e que não é. Né? Ensine para o seu filho também que ser diferente e acreditar em coisas diferentes do que a maioria não é ruim, pelo contrário, é um orgulho. Gente, os apóstolos eram orgulhosos de apanhar por Cristo. Parece loucura, não parece? Mas é porque a Bíblia é muito louca, nós andamos na contramão. A Bíblia ensina a nós abrirmos mão de nós mesmos. O mundo ensina a gente viver todos os nossos desejos. É o contrário. Ensina o seu filho que ser diferente, biblicamente, é o melhor, ok? Outra coisa importante, um filme, pra mim, é você falar, mas um filme só é muito exagero. Queridos, não é um filme só. Na atualidade, 90% das animações vêm com esses conteúdos que eu tô dizendo pra vocês aqui hoje, que eu vou dizer pra vocês aqui hoje. 90%. Então não é um filme, é o filme 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Na verdade, no final, seu filho viu 20 filmes com a mesma temática. Você acha que vai influenciar ele ou não? Depois de 20 filmes falando a mesma coisa, 1h30 cada. E fora isso, nós temos a cultura que o seu filho tá entrelaçado e como nós estamos no mundo e Jesus não falou que nós íamos nos livrar dele, certo? Então, o seu filho está numa cultura que prega tudo isso e aí o filme vem e bate em cima daquilo que o mundo está falando. Qual que é mais fácil ele acreditar? Qual que é mais fácil ele pegar? É a sua voz, a voz do Espírito falando contra tudo isso. Você entende que não é só mais um filme, não é só mais uma música, é também mais um filme, é também mais uma música. Então, o que você pode guardar o seu filho, na minha opinião, você deveria fazer. Então, voltando para o filme, eu quero colocar para vocês o primeiro princípio que o filme traz, horrível e completamente antibíblico. Você pode ser o que você quiser. O Zootopia 1 é o tema principal do filme, é este, do desenho animado. Você pode ser o que você quiser. Olha só as cenas que trazem isso. Zootopia, onde nossos ancestrais do passado viviam em paz. Eles diziam que você pode ser o que quiser! E você, amiguinho? Quer ser um elefante quando crescer? Seja um elefante, porque aqui é Zootopia, onde você pode ser o que quiser. Puxa, eu sempre falo isso. Tá bom, sigo. A Bíblia concorda com isso? Claro que não. A Bíblia o tempo todo fala para nós que nós não temos que ser o que nós queremos, e sim aquilo que Deus quer para nós. Pode o mundo achar isso errado, mas se eu e você seguimos a Bíblia, esse é o princípio que nós deveríamos seguir e concordar. Então, portanto, um filme que prega o contrário disso não é um filme bíblico, é um filme antibíblico. A palavra de Deus diz lá em Mateus 16, 24, Jesus fala para nós, né? Se você quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Lucas 4, 24. Aquele que perder sua vida por minha causa, salvá-la-á. Perder a vida não é morrer para este mundo, morrer para os seus desejos e viver a vida de Deus, certo? Gálatas 5,16. Não satisfazer o desejo da carne, do seu eu, dos seus desejos. 1 João 2,17. Tudo vai passar. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, queridos, porque aquele que faz a vontade de Deus vai morar com Deus na eternidade. Então não vai passar. Então vale a pena abrir mão de si mesmo? Super vale a pena. Super vale a pena. O prêmio é esse, morar na eternidade com Deus. Não tem coisa melhor. Segundo conceito passado no filme o tempo todo. É preciso respeitar o diferente, as divergências. Cuidado que você pode estar sendo preconceituoso, né? Preconceito, o que você considera mal não é tão mal assim, né? Ou pode ser bom. O filme passa o tempo todo isso, né? Raposa não é mal, você estava achando que raposa era mal e não é. Coelho não deve ser policial, né? Então, muitos preconceitos, e eles existem na nossa sociedade. O cristão deve ter preconceito de forma nenhuma. O cristão deve respeitar as diferenças. Aí que você tem que entender uma coisa, respeitar não é aceitar de forma nenhuma, certo? De forma nenhuma. Toma muito cuidado, porque o discurso das divergências, do diferente, ela vem tanto para a questão do socialismo, do comunismo que tem isso, como para essa base de toda essa comunidade e esses conceitos LGBTs que estão vindo sobre nós, certo? É base para tudo isso. E você pode ser o que você quiser, que a mensagem principal também é base para esse conceito, para esses grupos LGBTs. No filme eles quebram alguns preconceitos ali, e eu acho louvável, a gente não deve ter preconceito, né? O que a Bíblia fala para nós, queridos? A Bíblia fala não é só para você respeitar, você tem que amar. É muito mais
É muito mais do que respeitar. Você tem que amar o seu diferente. O seu diferente, às vezes, o seu oposto. Aquela pessoa que você considera completamente oposto, completamente fora da vontade de Deus, você tem que amar ela, não é só respeitá-la. É muito mais do que amar, certo? Agora você deve concordar com ela, participar daquilo que ela faz? Não. Vamos lá para a palavra de Deus? Lá em Efésios 5:11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, certo? Lá em Romanos 6:1-2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque a palavra fala que, né, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então Paulo pergunta, então nós vamos ficar muito no pecado para depois ter muita graça? De modo nenhum. Como podemos continuar no pecado se nós para ele morremos? 1 Tessalonicenses 5:22, mantenha-se afastado de toda forma do mal, tudo aquilo que é mal, segundo eu, segundo os LGBTs, segundo os comunistas, segundo o socialismo, não, segundo a Bíblia. O que a Bíblia considera que é mal? É segundo a Bíblia. Cuidado, porque o conceito de mal está completamente diluído. Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. O movimento LGBT está com muita filosofia disso, né? Que você não tem que abandonar o pecado, que Jesus te aceita do jeito que você é. Jesus não te aceita no pecado. Não se engane, porque se você aceitar esse conceito, você vai para o inferno. A palavra é clara, nítida, não tem como mudar a palavra de Deus. Você pode discordar dela, mas mudar ela não dá. No filme inteiro são passados conceitos LGBTs. Essas duas bases que eu falei para vocês são bases para a aceitação do LGBT, né? Você pode ser o que você quiser, quer dizer, você pode ser homem, você pode ser mulher se você quiser, você pode ser cavalo, né? Que são os térias, e muito mais coisas que eu acho que virá por aí. No filme passa ali um casal gay bem no começo, quando ela tá chegando, é um casal gay. Quando ela chega na delegacia, nós temos um recepcionista gay. E, queridos, nós temos também cenas de nudismo. Espantem-se. Não fica explícito porque são animais, mas estão representando um clube de nudismo. Eles estão representando um clube de nudismo. Eles estão sem roupa. Eles são naturalistas. O que é naturalista? Aqueles que pregam andar pelado. Só que eles não são humanos, eles são animais, mas para a criança isso é muito, muito similar. Para eu e você é diferente, mas para a criança a representação de animal e humano não tem essa diferença toda. Então tá plantando um conceito de nudismo na cabeça do seu filho, estas cenas ali. Tá pelado! É claro, aqui é um clube naturalista. Vai até o chão. O filme também fala sobre feminismo, pouquinho, eu achava que era mais, né? Quando eu comecei a pesquisar, me falaram que ela não era policial porque ela era mulher. Não é verdade. No filme ela não é policial e ela é discriminada o tempo todo porque ela é uma coelha e não porque ela é feminina, certo? Não tem isso no filme. Mas no filme tem conceitos feministas, sim, porque é o contexto de toda essa época, né? Esses conceitos do divergente, esses conceitos do que você pode ser o que você quiser e esse conceito de LGBT e feminismo está implantado em todos os últimos desenhos animados que eu assisti e que eu analisei. Eles desfazem do masculino o tempo todo, né? O masculino aparece chorão, olha essa cena, o pai. Tá bom que um pai pode chorar por causa de uma filha, vai embora, gente, mas é dentro do mesmo contexto. O conjunto das coisas. Homens opressores, batendo em mulheres. Homens autoritários. E, gente, essa é a parte, na verdade, para mim, principal. O Poderoso Chefão, um clássico da masculinidade, do poder do chefe masculino. Olha como eles colocam ele no filme. Colocam ele pequenininho, literalmente diminuindo o masculino. Então, isso aqui tudo é do Zootopia 1 que eu falei pra vocês. São conceitos completamente antibíblicos. Esse filme tá cheio disso. Eu não gostaria de colocar isso na cabeça de nenhuma criança, né? Então não é só divertimento. Parece divertimento, mas é uma implantação de conceitos antibíblicos no seu filho. Então, toma cuidado, ora e pede discernimento de Deus, ok? Para esse filme e para qualquer outro que você for assistir com o seu filme ou com o seu filho, tá bom? Obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo.